Saudações, caros ouvintes. Hoje teremos a apresentação dupla de Ambrose Bierce. Espero que gostem de ironia misturada com terror. Uma noite de verão. O fato de Henry Armstrong ter sido enterrado não parecia motivo suficiente para provar-lhe que estava morto. Ele sempre foi um homem difícil de se convencer. O testemunho de seus sentidos lhe obrigavam a admitir que estava realmente enterrado. A posição, deitado de costas, com as mãos cruzadas sobre o estômago e amarrado com algo que se rompeu facilmente, mas sem que alterasse a situação. O estrito confinamento do corpo, a completa escuridão e o profundo silêncio constituíam evidências impossíveis de negar, e ele aceitou-as sem contestar. Mas morto, não. Ele estava apenas doente, muito doente, e tinha, além disso, a apatia dos inválidos, sem se preocupar demais com um destino incomum que lhe fora reservado. Não era filósofo, apenas uma pessoa ordinária e rasa, dotada naquele momento de uma indiferença patológica. O órgão do qual temia consequências estava entorpecido. Assim, sem nenhuma apreensão particular quanto ao seu futuro imediato, dormiu e tudo estava em paz com Henry Armstrong. Mas alguma coisa se movia logo acima. Era uma escura noite de verão, rasgada por frequentes clarões de relâmpagos que incendiavam uma nuvem baixa a oeste, anunciando tempestade. Esses clarões breves, balbuciantes, mostravam com espectral nitidez os monumentos e as lápides do cemitério, como se estivessem dançando. Não era uma noite em que uma testemunha qualquer pudesse realmente perambular por um cemitério, de modo que os 3 homens que lá apareceram a cavar o túmulo de Henry Armstrong se sentiam razoavelmente seguros. 2 deles eram estudantes da faculdade de medicina que ficava algumas milhas adiante. O terceiro era um negro gigantesco, conhecido como Jazz. Por muitos anos, Jazz tinha sido empregado no cemitério como uma espécie de faz-tudo, e o seu bordão favorito era dizer que conhecia todas as almas do lugar. Pela natureza do que estava fazendo agora, inferia-se que o lugar não era tão populoso quanto o registro demonstrava. Do outro lado do muro, distante da estrada, uma carroça e um cavalo aguardavam. O trabalho de escavação não era difícil. A terra com que o túmulo fora coberto poucas horas antes oferecia pouca resistência, sendo logo retirada. Remover o esquife de dentro do nicho foi menos fácil, mas não impossível, pois se tratava de uma habilidade de Jazz, o qual desparafusou a tampa com cuidado e a colocou de lado, expondo o corpo com suas calças pretas e camisa branca. Nesse exato instante, o ar se inflamou. O estrondo ensurdecedor de um trovão abalou o mundo, e Henry Armstrong se sentou tranquilamente. Com gritos inarticulados, os homens fugiram em pânico, cada um numa direção. Por nada no mundo, 2 deles teriam sido persuadidos a retornar, mas Jazz era de outra têmpera. Nas primeiras luzes da manhã, os 2 estudantes, pálidos e desfigurados pelo terror e pela ansiedade da aventura, que ainda latejavam tumultuosamente em seu sangue, se encontraram na faculdade de medicina. Você viu? Gritou um deles. Meu Deus, sim, o que vamos fazer? Foram até os fundos do edifício, onde viram um cavalo atrelado a uma carroça e amarrado a um mourão próximo à porta da sala de dissecação. Entraram mecanicamente na sala. Sentado num banco, oculto pela obscuridade, estava Jazz. Levantou-se sorrindo, todo olhos e dentes.
Estou esperando pelo meu pagamento. Disse. Estendido nu sobre uma mesa comprida, jazia o corpo de Henry Armstrong, a cabeça suja pelo sangue e pela lama de um golpe de pá. Um preso. Orrin Brower, do Kentucky, era um fugitivo da justiça. Assassinara o cunhado e fugira da prisão do condado, na qual aguardava o julgamento. Derrubou o carcereiro, golpeando sua cabeça com uma barra de ferro. Roubou as chaves e, abrindo a porta externa, saiu andando pela noite. Visto que o carcereiro estava desarmado, Brower não levara nada com que pudesse defender sua liberdade recuperada. Tão logo saiu da cidade, cometeu a besteira de entrar numa floresta. Isso foi muitos anos atrás, quando a região era mais selvagem do que agora. A noite estava escuríssima, sem lua e sem estrelas. Como jamais havia morado por ali, desconhecendo completamente o terreno em que pisava, Brower naturalmente não levou muito tempo para se perder. Ele não sabia dizer se estava se afastando da cidade ou voltando para ela. Uma questão das mais importantes para Orrin Brower. Fosse como fosse, uma coisa era certa. Muito em breve, viria em seu encalço um destacamento de cidadãos armados e uma matilha de cães de caça, reduzindo drasticamente sua chance de escapar. Mas ele não ia colaborar com sua própria captura. Cada hora de liberdade valia ouro. De repente, ele emergiu da floresta numa estrada velha e viu diante de si, indistintamente, a figura de um homem, imóvel na penumbra. Tarde demais para recuar. O fugitivo sentiu que, no primeiro movimento de retorno à mata, seria crivado de chumbo, como explicou depois. Então os dois ficaram parados como árvores. Brower, quase sufocado pela atividade do próprio coração. O outro, as emoções do outro não foram registradas. Um momento depois, pode ter sido uma hora depois, a lua deslizou para um trecho desanuviado no céu, e o homem caçado viu a inconfundível personificação da lei erguer um braço e apontar de modo expressivo para ele e para o caminho atrás dele. Brower compreendeu. Dando as costas para seu captor, foi andando na direção indicada, submisso, sem olhar para qualquer lado, mal se atrevendo a respirar. A cabeça e as costas doíam de antemão com a profecia do chumbo. Brower foi um dos criminosos mais valentes que jamais nasceram para morrer na forca. Isso ficou demonstrado pelas condições de medonho risco pessoal sob as quais matara friamente o cunhado. Não é preciso relatá-las aqui. Elas vieram à tona em seu julgamento, e a revelação de sua calma em confrontá-las quase lhe salvou o pescoço. Mas vocês queriam o quê? Quando um bravo é vencido, ele se submete. E assim, os dois seguiram sua jornada rumo à cadeia, pela estrada velha entre as matas. Uma única vez Brower se arriscou a virar a cabeça. Só uma vez. Quando estava em sombra profunda e sabia que o outro estava na luz da lua, olhou para trás. Seu capturador era Burton Duff, o carcereiro, branco como a morte e ostentando na fronte a marca lívida da barra de ferro. A curiosidade do criminoso estava satisfeita. Enfim, chegaram à cidade, toda iluminada e deserta. Só mulheres e crianças haviam permanecido, mas dentro de casa. Orrin Brower manteve o passo firme na direção da cadeia. Caminhou direto até a entrada principal. Baixou a maçaneta da pesada porta de ferro sem esperar qualquer ordem. Entrou e se viu na presença de meia dúzia de homens armados. Então se virou. Ninguém mais entrou. Sobre uma mesa no corredor jazia o cadáver de Burton Duff.